Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, eu tô trazendo para vocês aí uma sequência formidável a respeito de como operar o mercado financeiro, tá? Sem subjetividade, tranquilo? Então, nesse poder do price action que eu venho trazendo aí nos últimos dias, né, essa última minissérie, eu pensei em alguma coisa que pudesse agregar, né, valor a essa forma de operar o mercado, que é através do price action. Então, para vocês, né, logicamente. Então, eu pensei assim, o que eu posso trazer para agregar isso aí? Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em encontrar as zonas de negociação do mercado. Muita gente fala topos e fundos, né, mas qual topo, qual fundo? Então, eu vou trazer uma outra forma de vocês analisarem uma região para vocês pensarem em operar através de projeção de Fibonacci. Porém, vocês vão ver o poder de três específicas regiões que, tipo assim, normalmente as pessoas têm uma noção de que o mercado ele pode se projetar 100% a partir de um certo rompimento e lá o preço trabalhar. Essa projeção de 100%, 61,8%, isso é comum, que todo mundo conhece, né? Mas eu estou trazendo para vocês aqui a respeito dessas zonas que eu falo para vocês, que são zonas de exaustão do preço, que compreende nas zonas de 323,60%, 423,60%, 523,60%. São zonas de Fibonacci que são excelentes para você procurar trades, procurar gatilhos tipo 3, esses que eu venho ensinando, por exemplo, você vai perceber que você tem uma forte tendência do preço a segurar nessas regiões. É como se fosse um suporte ou uma resistência imaginária, beleza? Mas não é que seja imaginária, pessoal. O mercado ele trabalha em percentuais, ele é matemático, ele não tem subjetividade. Muito se fala sobre a emoção do mercado, mas mesmo as emoções do mercado elas vão trabalhar dentro de percentuais, por incrível que pareça. Então eu vou trazer para vocês aqui uma fórmula simples, 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 agregando todo esse conhecimento de price action que eu trouxe, junto com as projeções agora para você falar como que eu faço, né? Quero me situar aqui no mercado. O grande problema é tipo, abre o pregão de manhã, o que eu devo fazer? Como que eu devo operar? Onde que eu posso pensar numa compra? Onde que eu posso pensar numa venda? Então, vou mostrar de uma forma muito simples mesmo. Então, vou pegar tipo uns três exemplos para vocês. A gente observa, por exemplo, que o mercado caiu. Eu poderia fazer a projeção dessa parte aqui de cima. Eu vou começar daqui para lá, senão vai ficar um vídeo muito longo, ok? Então, a gente pega desse dia aqui, ó, para cá. O que eu posso fazer? Por exemplo, o mercado veio caindo. Primeiro pensamento. Se você tiver noção de tendência macro, fica muito melhor ainda. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão supor, estão numa tendência de baixa no macro. O que você pode aproveitar do mercado nos momentos de retração? O mercado, quando ele desce aqui, pessoal, ele desce fazendo uma tendência terciária. Perfeito? Então, nessa descida, ele vai criar topos e fundos. Em algum momento, esse mercado vem a violar um topo desse. Então, você pode utilizar essa violação de topo para fazer uma projeção deste movimento, para aproveitar em algum percentual aqui em cima de Fibonacci uma exaustão do preço, onde ele pode findar esse recuo. Isso aqui nada mais é do que um pullback. Se a tendência macro é essa, o mercado só reverte se romper esse topo. Este aqui é um topo de tendência micro, tendência terciária. É por essa tendência que o mercado anda durante o dia, né, criando seus colapsos e euforia. Então, como que eu posso aproveitar o final desse movimento? Muita gente quer aproveitar aqui no 200%, que é, no caso, 100%, né, dessa projeção. Então, um tamanho desse para cima, a pessoa já pensa numa venda. Dá para fazer? Lógico que dá, pessoal, e acontecem muitas vendas nessas regiões. Muitas vezes, as vendas não acontecem nem aqui. Acontecem nos 50% acima disso aqui. Perfeito? Mas nós vamos explorar uma outra zona, onde que normalmente vai acontecer um trade um pouco maior. Ok? Então, como que eu faço? Como que eu faço para visualizar isso daí? Ora, se você percebe o mercado caindo, a primeira coisa que você tem que perceber é essa estrutura aqui, ó. Por quê? Porque normalmente o primeiro preço, pessoal, ele vai cumprir um percentual que está relacionado ao candle. Depois do candle, ele vai se relacionar às estruturas micro, que no caso é a terciária. E depois dessa, ele pode se correlacionar em percentuais matemáticos com as tendências secundária e depois, posteriormente, até mesmo a primária. Ok? Então, se eu percebo que o mercado está caindo, quando ele fizer começar a fazer uma pequena retração, desceu até aqui, né? Quando ele começar a fazer uma pequena retração, o que eu posso aproveitar? Eu posso aproveitar este pequeno rompimento que ele vem a ter para eu buscar uma zona de inflexão para eu continuar vendido no mercado. Eu vou buscar um percentual de um preço melhor. Então, como que eu vou utilizar a Fibonacci para isso? Veja,
Eu vou mostrar duas formas de vocês utilizarem a Fibonacci. Por quê? Porque você vai ter duas formas de projeção. Uma é o espelhamento. E do que se trata o espelhamento? O espelhamento ele estará ancorado no movimento anterior que o preço vem fazendo. Por exemplo, ele chega até aqui. Se ele começasse a subir aqui, ele estaria iniciando um pullback, certo? Esse pullback ele reverte essa tendência pequena. Então, quando ele violar esse topo aqui, ó, eu poderia utilizar esta projeção e lá em cima eu buscar nas zonas de exaustão do preço um possível trade. Só que eu não fico posicionado, pessoal. Eu espero o preço reagir. Então, como que seria isso daqui, ó? Por exemplo, não se enganem, não pensem que isso aqui é um topo, não façam esse tipo de projeção. Tem no canal aí, pessoal, explicando o que são tendências terciárias. Vou mostrar aqui um pedacinho para vocês. Ó, nos vídeos aqui do canal, pessoal, vocês vão encontrar essa parte aqui a respeito de tendência secundária, este vídeo aqui, ó, e tendência terciária, e que foi muito pouco visto, tá? Muito pouco visualizado. Esse poder do Price Action aqui, ó, ele é um conjunto de informações. E agora eu estou trazendo para vocês como utilizar isso com um checklist operacional. Esse foi o último vídeo, como você utilizar esses pontos aqui. Hoje eu estou trazendo para vocês não somente o checklist, porque o checklist agora você já tem, de como você realizar uma operação numa região. Agora eu vou trazer para vocês uma região de projeção, como que vocês podem utilizar essas regiões a seu favor. Então, estudem tendência secundária, terciária, esses sinais de entrada que são os gatilhos tipo 1, 2 e 3, o desarme da operação. Tendo isso em mão, pessoal, você evita um stop loss e você vai ter garantido na sua frente um trade com uma possibilidade a seu favor. Beleza? Pode ter, sem sombra de dúvida. Só que tem que compreender essas tendências terciárias. Então, tendência terciária, galera, é isso aqui, ó. Começou a violar esse topo. Eu poderia pegar essa projeção e fazer um espelhamento. E lá numa região qualquer, esse mercado, se fosse iniciar um pullback, ele iniciaria o pullback e eu aguardaria uma venda naquela região ou o final desse pullback. Seria a venda da mesma forma. Então, eu teria uma Fibonacci, projetaria essa Fibonacci do fundo, espelhamento, pessoal. Eu puxo aqui. E agora vamos para a configuração da Fibonacci. Antes que o mercado tenha chegado em qualquer zona e tal, né? Vamos lá. Essa projeção de Fibo, vocês vão utilizar esses percentuais aqui, ó. 0, 50%, 100%. Eu coloquei aqui, pessoal, 200 e 223%. É uma faixa, é uma região que pode acontecer uma venda também, tá bom? Depois daqui, ó, 323, deixa eu tirar lá do script aqui, ó. Pronto. 323,60, 423,60 e 523,60. Luciano, como que eu faço para incluir isso daí? Para quem não sabe lidar com Profit, pessoal, dá 2 cliques na sua Fibonacci. Você vem cá em níveis. E em níveis, você exclui qualquer coisa que não for 0, 50, 100, 200, 223,60, 323,60, 423,60 e 523,60. Manda aplicar, define como padrão, pode colocar todas elas dessa forma, escolhe uma cor para você aí e pronto. Estando com a Fibonacci já configurada, o que você vai fazer? Você vai aguardar o mercado começar um pullback. Então esse pullback ele vai se iniciar normalmente com o rompimento de um topo. E esse topo, se ele tiver numa tendência de baixa, será um topo anterior. Por vezes ele pode começar um pullback assim, ó. E antes de romper esse topo, ele já começa um pivô de alta. Isso acontece muito, tá, turma? É o que mais acontece. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui, eu teria uma Fibonacci daqui a aqui e o preço não rompeu o topo. O preço continuou caindo, eu estou esperando ele fazer um pullback, que eu quero fazer uma venda, não uma venda em colapso, eu quero fazer uma venda de final de pullback. Então o preço chegou nessa mínima aqui, ó. Veja só, temos duas formas de trabalhar com essa Fibonacci. Uma será ancorando no espelhamento. Outra será na formação de um possível pivô. Existem essas duas formas, pessoal, de vocês fazerem essa projeção. Por vezes, o topo estará muito em cima aqui, ó. E o preço começa a fazer um movimento aqui, ó, em pivô. Então você tem o espelhamento e você tem projeções de start, que eu falo. A projeção de start é a partir do momento que o mercado faz um início de um pivô antes de romper o topo anterior. Então nós temos essa forma de utilizar a Fibo, que seria no start de um movimento, e temos com o espelhamento. Então, no caso, eu gosto muito do espelhamento, tá?
Só para vocês entenderem. Então teria como start isso daqui e com espelhamento seria aqui. Perfeito? Então o mercado continuou trabalhando, né? Ah, ele começou aqui. Será que agora ele vai começar um pullback? A gente nunca sabe quando ele vai começar um pullback, né? A não ser que ele comece a romper. Ah, não rompeu e tal. Beleza. O preço vem mais um pouquinho embaixo aqui, ó. Deixou um topo anterior. Veja que eu estou projetando sempre estruturas. Veja só. Aqui nós temos isso. E aqui nós temos isso. Este movimento é anterior a este movimento. O espelhamento é muito mais saudável, tá? Eu gosto muito do espelhamento, só para dizer para vocês. Então nós temos aqui um espelhamento que pega do topo ao fundo. E o que eu posso fazer com esse espelhamento? Procurar as zonas de exaustão do preço. E agora que vai entrar a mágica, pessoal. Estou projetado aqui. Eu sei que aqui já é uma zona que eu posso aguardar gatilhos 1, 2 e 3. No caso aqui, ele deu gatilho tipo 1. E veio direto. Como aqui foi um topo rompido, já é uma zona de teste. Agora, eu vou falar para vocês. As melhores zonas que eu gosto de operar, elas estarão sempre nessa região aqui. Ó. Ela compreende esta região do 323 até o 523. Esta zona de projeção, pessoal, é uma das melhores zonas para você aguardar um trade. Algumas vezes, essa zona é tão poderosa que o preço simplesmente pode fazer como ele fez aqui, ó. Ele dá um gatilho tipo 1 e o preço já vem direto no possível alvo. Por exemplo, quando tem uma venda nessa região aqui, ó, logicamente que eu tenho que estar amparado com os meus alvos. Eu tenho um topo anterior aqui, ó, onde esse preço pode descer. Mas se você quiser fazer de forma matemática essas negociações, a partir do movimento aqui, ó, você pode utilizar entre quadrantes, por exemplo. Se tivesse uma venda nessa região, eu pensaria nesse ponto como o primeiro alvo, como se fosse uma escada, onde cada região dessa é um degrau que sobe. Perfeito? Ó, é um degrauzinho. Então, logicamente que subindo ou descendo a escada, é um pouco perigoso você querer pular degraus, certo? Então, você pode pensar nessas regiões como degraus e nessas regiões, quando o mercado te oferecer um trade, você pode pensar nessas negociações. Perfeito? Então, por exemplo, subindo aqui teve essa negociação. Luciano, um pouco mais daqui na frente chegou a me dar um gatilho tipo 3 para esta região de topo. Poderia pensar nesta venda? Poderia, bem como também poderia pensar aqui embaixo nesta compra. Beleza? Aqui também teve uma compra na região do degrau de baixo. Gatilhos 1, gatilhos 2, gatilhos 3. Percebe? Eu só vou mostrar para vocês que esses gatilhos, pessoal, só os gatilhos. E se precisar, alguma orientação de movimentação. Como assim de movimentação? Movimentação terciária, turma. Por exemplo, tem uma movimentaçãozinha pequena aqui, ó. O mercado, ele viola esse fundo, ele pode fazer uma retração de final de pullback um pouco maior, né? E vir buscar aqui regiões de suporte um pouco para baixo. Mas olha só, no 323%, ele não me deu nenhum gatilho de venda. Quando chegou aqui no 423%, ele começou chegando nesse ponto, me dando um gatilho de venda aqui. Perfeito? Eu gosto muito de trabalhar os gatilhos tipo 3, o retorno do preço à região, beleza? E um novo gatilho vendedor. Por que eu gosto disso? Porque é como uma confirmação. O preço me dá, ele está subindo. Aí ele me dá um gatilho de venda, o preço volta e me dá outro gatilho de venda. Eu falo, opa, existe força na parada. Só que no caso, pode acontecer esses tipos de eventos. O que chamamos isso aqui? Gatilho tipo 1. O gatilho tipo 1, pessoal, é aquele gatilho onde é dado o sinal de venda para a gente e o mercado vai embora sem ninguém. Perfeito? Então aconteceu um gatilho tipo 1 aqui. Maravilha? O que eu poderia pensar se esse preço começa a cair aqui? Vamos lá, vamos utilizar os conceitos que eu estou passando para vocês aqui. Então, se eu tenho um movimento aqui, ó, quando ele infere esse fundo, eu posso fazer essa projeção, porque eu não sei aonde vai acabar essa projeção também. Então, toda vez que o mercado chegou num ponto de exaustão e ele começa a trabalhar novamente, querendo fazer um novo pullback, você pode, porque lá naquela região onde ele de repente parar, pode acontecer um trade de compra. Nesse caso aqui, ó, ele travou no 161,8. Não é uma região que eu acho confortável assim, pessoal, para esperar uma compra. Eu gosto de regiões um pouco mais exaustivas do preço. Então, o que acontece? O preço aqui, já que ele chegou numa região de exaustão, a aula é um pouco comprida, pessoal, porque ele tem os complementos. Ele chegou numa zona de exaustão, retraiu,
Retraiu. Quando ele começar a subir de novo, eu posso manter essa projeção aqui? Galera, você pode reposicionar sua Fibonacci para cá. Porque agora ele estará trabalhando em um outro percentual de preço, beleza? Onde ele pode buscar a exaustão disso daqui lá para cima agora. Ok? Se por um acaso ele romper um topo importante do mercado, rompeu esse topo, ele pode buscar uma projeção de uma estrutura um pouco maior. Porém, hoje eu vou talhar com vocês aqui apenas a respeito da estrutura terciária, beleza? Porque dentro do intraday ele vai dar muitas oportunidades para você. Então, dentro da estrutura terciária, eu tive uma oportunidade de venda que foi embora sem mim. Tudo bem. Chegado aqui em cima, esse preço fez uma retração muito curta e não me deu uma oportunidade legal. Eu gostaria de operar nessas regiões aqui, do 323 ao 523. Ele não veio. Ele começou a ascensionar novamente, pessoal. Se aqui era uma região de exaustão daquela projeção de baixo, e ele começa a ascensionar rompendo esse topo, eu posso utilizar novamente as estruturas terciárias que ficarem aqui para o meu proveito nessa ascensão do preço aqui novamente. Perfeito? Basta que eu encontre uma estrutura terciária no meio disso aqui. Perfeito? Eu encontrei aqui uma estrutura terciária. Luciano, por que você está marcando este candle, cara? Pessoal, tem aí no curso que eu falo porque é literalmente um curso aí, tá, pessoal? Quando o mercado ele cria fundos ou topos duplos dentro do mundo dos candles, ó, nós estamos no mundo dos candles. Deixa eu colocar a numeração de candle aqui para entender isso daqui, ó. Como entender um pullback válido? Dentro do mundo dos candles, se por um acaso acontecer de ficarem todos insides e nenhum fazendo um fundo ou topo duplo nos candles, nós teremos apenas os inside candles e leituras em sequência. Por exemplo, aqui, ó. Aqui atrás, nós temos o candle 216, 17, 18 e de repente 19 veio para fora. Esses três candles são insides. E eles não nos dão leitura disso daqui não, tá? Ó, eles não nos dão essa leitura. Eles são candles inside. Então a gente vai valorizar o candle inside de uma outra forma. É uma outra forma de operar. Ele não cabe aqui dentro da questão de projeção. Na projeção, nós vamos utilizar apenas pullback válido. E um pullback válido dentro do mundo dos candles, ele valida quando acontece o fundo duplo e algum dos candles tem uma máxima violada. Então isso aqui, ó, dentro do mundo do pullback, aconteceu isso daqui, ó. Perfeito? Perfeito, pessoal? Preste atenção nisso. Muita gente falha nisso aqui. E falha mesmo, tá? Isso aqui é preciso ter muita dedicação, pessoal, aos estudos. Muito tempo de tela para poder pegar esse pequeno nuance aqui. Muita gente faria uma projeção deste outro movimento aqui de trás, como espelhamento, ou desse daqui como um start. Lembra que eu falei que nós temos tanto... Se fosse aqui, por exemplo, seria um espelhamento, ou o mercado pode fazer o start. O start ficou um pouquinho mais baixo que esse aqui. Mas o nosso topo está aqui de pullback de terciária. Então, como eu estou ensinando terciária para vocês, é ali. O que acontece? Do 223 aqui, 200%, pode acontecer vendas. Pode. Mas a zona que eu quero estará do 323 para cima. Então, aqui ele chegou? Não, aqui ele não chegou. Beleza? E também nem gatilho deu. Aqui ele chegou? Chegou. Quando ele chega... Novamente, ó, deu somente gatilho tipo 1 e veio embora, beleza? Daria para pensar numa reentrada por aqui assim, turma, ó, nesse gatilho aqui, ó. Esse gatilho aqui daria para pensar nessa entrada, tá? Mas em se tratando de gatilhos 1, 2 e 3, veja como é a força dessas regiões. Faz questão que vocês olhem. Então, beleza, chegou numa zona de inflexão aqui, uma zona de exaustão, o preço começou a se direcionar. Eu posso pensar em compras lá na região? Lógico. Se você tem esse candle por topo, aonde que está nosso fundo anterior ou nosso fundo de start? Este candle aqui é um fundo, beleza? Houve uma pequena retração. Então, antes do start, nós temos o espelhamento, perfeito? Espelhamento. Não peguem um fundo desse, isso aqui não é retração. Tem que aprender a ver uma terciária, turma. Então, nós temos esse topo, nós temos esse fundo, espelhamento e nós temos nossa projeção. 323% novamente. O que eu posso pensar aqui, galera? Eu posso pensar em compras, beleza? Eu posso pensar em compras.
Ó o mercado fazendo para mim aqui um outside. Outside, pessoal, é uma estrutura, tá? Aqui cabe compra por falha de violação de fundo, tá? Ele falhou nesse fundo aqui, ó, e me deu um baita do start, violando uma estrutura. Vejam o que eu falo para vocês, né? Ó, fundo duplo. Vou desenhar aqui exatamente a terciária para vocês verem o que é uma terciária, ó. Aí tem candle outside e um candle outside. Ele tentou violar topo, né? E renovou fundo. Aqui ele violou topo. Beleza? E já não renovou mais fundo. Mas veja que ele já veio ensaiando a reversão do movimento. Então, quando ele rompe um topo desse, um gatilho desse é maravilhoso para você subir com preço. Beleza? Então, o preço começou a subir aqui, retração 323. O que, que você pode fazer? Reprojetar. Fundo, topinho anterior está aqui. Pronto. O que, que eu tenho aqui no 323%? Probabilidades operacionais. Olha só como ficou mais bonitinho esse gatilho 3 aqui, ó, que eu falo para vocês. Vamos aproveitar esse movimento aqui já para estudar ele, ó. Gatilho tipo 1. Precinho voltou, gatilho 2. Um gatilho 3 aqui, ó. Ó que gatilhozinho maravilhoso, pessoal. Então esse gatilhozinho, ele nos dá uma confirmação, olha só. Ó. Olha que bonitinho que ele fez aqui. Então esse candle aqui já seria o candle da entrada, beleza? Após o gatilho se fechar, este aqui é o candle nosso da entrada, beleza? O que a gente vai buscar, pessoal? Vai buscar fundos aí, né? O mercado tem que romper fundos, mas lembra do degrau, pessoal. Coloque o degrau como o primeiro alvo, tá? E o mercado pode continuar? Pode, mas ele pode bater num degrau desse também e querer subir, tá? Isso acontece muito, pessoal, muito. Mas vamos lá. O preço aqui começou a fazer uma retração, ou começou a cair? Começou. O que eu posso fazer? Reprojetar. Aqui nós temos o movimento de start, primeiro que o movimento de fundo. Opa! Nós temos aqui ó, o movimento de start, deixa eu mostrar para vocês. Topo duplo nos candles, tem um fundinho aqui, ó. Perfeito? Então a terciária fez isso aqui, ó. Topo duplo também aqui, foi topo duplo, ó, nos candles e uma pequena violação de fundo. Topo duplo, violação dos fundos, ó. Aqui nós tivemos o movimento do fundo do start primeiro do que o movimento do espelhamento. Então você pode utilizar este movimento aqui, esse pequeno start como para ser projetado, com certeza, pessoal. Como o movimento de projeção, você pode utilizar o start, ó. Perfeito? E o que você pode aguardar no 323%? Gatilhos 1, 2 e 3, quebrinhas estruturais. Por exemplo, aqui eu tive gatilho 1, o preço voltou, violou fundo. Beleza? Quando ele viola fundo, ele reseta para você. Apesar que você pode aproveitar como falha do rompimento de fundo, mas vamos lá. Quando ele faz isso aqui, ó, aí não. Agora ele acabou de violar um topo aqui, ó. Então a partir daqui pode ser comprado? Sim. Gatilhos aqui, ó. Gatilhos tipo 3 nessa situação aqui não chegou a acontecer de forma ascensionando, né? Só aconteceu a violação do topo aqui mesmo e aí o mercado começa a trabalhar para cima. Veja que depois que ele infere no topo aqui, ó, ele chega a desenhar um pivô que daria uma reentrada para a gente novamente. Aí o preço começa a subir. Quando ele começa a subir, qual que vai ser a zona de inflexão lá em cima? Bora pegar esse aqui, ó. No caso aqui vai ser um espelhamento. Perfeito? Teve gatilho aqui? Não. Teve gatilho nessa zona? Veja que a gente estava vendo só no 323, até agora estava acontecendo só aqui. Mas lembre-se que eu falei para vocês, é nestas zonas aqui, ó, nessas três zonas. 323, 423 e 523. Chegou nessa zona, pessoal, o que a gente vai ter ali? Pode ter gatilhos 1, 2 e 3. Gatilho 1, ao preço subiu, violou topo. Gatilho 1, perfeito, ao preço não viola topo. Gatilhos 2, gatilho 3. Gatilho 3. A partir desse candle aqui, ó, nós temos venda. Quando ele começar a cair, você faz a sua reprojeção novamente. Reprojeta. E como que é a reprojeção, pessoal? Topos e fundos. Ou de start, ou de fundo anterior. No caso aqui, parece que o start foi primeiro. Então tá aqui, ó. O que a gente pode ter aqui? Compra. Só que ele já segurou dando gatilhos de compra, pegando o degrau inteiro, né, turma? Ó. Beleza? E quando volta lá para cima, reprojeções novamente. Começou a cair, reprojeção, reprojeta, topo, fundo.
Aqui deu para ver que essa projeção chegou no máximo no 100% dela, né? Ó, 323 de novo, gatilhos de compra. Começou a subir, você vai ter uma projeção agora de um start, né? Ó. Opa, aqui nós temos a projeção de um start, né? Temos o espelhamento ali para trás e temos a projeção do start. Ô, cara, pera aí. Ó, esse aqui é o start. O que nós podemos pensar nessas regiões? Vendas. Vendas. Vendas, vendas. Deixa eu mostrar um detalhezinho aqui para vocês verem o que é um desarme numa operação, tá? Já deu para ver de longe o que aconteceu aqui. Gatilho 1, verdinho. Gatilho 2, acabou sendo verdinho. Gatilho 3, verdinho também. Vamos supor que isso aqui fosse vermelhinho, você olhasse isso aqui como um gatilho mesmo, né? Que fosse vermelhinho isso aqui, ó. Né? Aí você viu o que? Gatilho 1, gatilho 2 e gatilho 3. Ah, o gatilho 1 foi verde. Não importa, pessoal. O gatilho 3 sendo vermelhinho é interessante. Mas o que seria o desarme de uma operação dessa? Isso aqui, ó. Só isso aqui já desarmou. Por quê? Porque ele pode trabalhar agora pivotado para cima, tá ok? Então fica a dica aí para quem ficou até o final do vídeo. Galera, aviso para vocês aqui agora, tá? Já expliquei como é aqui a parada toda, né? Volta aqui em cima, começa a dar gatilhos de novo, ó. Observa. Gatilhos. Aqui ele faz até um pivôzinho de baixo, ó, com gatilho 3 aí. Enfim. O que eu quero falar para vocês aqui, ó? Falar o seguinte, para quem é novo no canal aí, para quem não entende muito bem o que tem aqui, ó. Na playlist, pessoal, vocês vão ter vários módulos, tá ok? Introdução sobre como você estudar o Price Action de uma forma objetiva. E você tem aqui um módulo também para membros, é uma coisa que eu não falo muito. O que você tem aqui no módulo para membros? Pessoal, nós temos aqui, eu tenho aqui, né, disponível para vocês, algumas estratégias. Tá? Na parte de membros aqui, vocês vão ter algumas estratégias. E além das estratégias, que eu disponibilizo para vocês é a participação de uma vez na semana em live comigo junto com os mentorados, tá bom? Então existem alguns scalps, entradas Eu coloco scalp, pessoal, mas essas entradas aqui, elas não são propriamente como scalp. Elas são entradas de começo de operação. Alguns vão se desenvolver muito bem, pegar 20, 30, 40 pontos no dólar aí. Muitas vezes, tá? Quando o mercado é em tendência. Mais as imersões aí, tá ok? Outra coisa, a mentoria está aí, pessoal. É um intensivão, tá? Muita gente fala, começou a mentoria mês passado, mas... agora, pessoal, a mentoria é um intensivão, cara. E só acaba quando o pessoal ficar consistente. Então, quem quiser cair para dentro, vem. Tô esperando vocês aí, tá ok? Então, de recado, eu tinha isso daí. No mais, peço para que vocês curtam, compartilhem, comentem aí. Coloquem a sua sugestão também sobre questão de instrução, né? Conceito que vocês estão com dúvida, né? Sobre o que foi passado aqui que vocês não conseguiram assimilar direito. E bora para cima, pessoal. Esse mercado não é difícil. Basta você estudar com cautela, bem devagarinho, sem pressa. Pega uma noção desse aqui de um Fibonacci, fala assim, deixa eu dar uma olhada nessas projeções aqui, ó. Olha, chegou aqui, deu gatilho 1, não deu, aqui deu gatilho 1, voltou, opa, rompeu um topinho e tal. Eu começo a ter uma operação aqui, no caso só gatilho 1, só gatilho 1. Olha só, aqui formou um gatilho tipo 3, só que foi um vermelhinho. E você começa a procurar essa expressão do preço. Muitas vezes você vai ficar sem conseguir fazer o trade na região, não tem problema, pessoal. Antes você perder um trade e saber o que você está fazendo, do que você não saber operar o mercado. Operar o mercado, pessoal, não tem muita regra assim, não. O que tem de regra no mercado, vamos dizer assim, para que te traga consistência, eu chamo de objetividade. Se você não for objetivo, tipo, cada vez que você entrar for por uma lógica insensata, ou seja, não existe um padrão pelo que você entra, a sua consistência não é garantida. Então, todo ganho que você tiver, podemos dizer que até ganho pela sorte. Agora, um operacional validado, pessoal, que funcione, cara, você tem um caixa eletrônico na mão, beleza? Então, pessoal, forte abraço, excelente final de semana para vocês, que Deus abençoe a nossa semana que vem, beleza? E bons trades a todos, bons estudos aí, tamo junto? Valeu!